no marketing. Beleza, de bom coração, pessoa boa, pessoa do criador, enganada lá. Mas o pessoal que organiza aquilo lá, que é isso, cara? Aí eu tava preparado para dizer para ela, pô, tudo que Paulo Shaul aprendeu, você viu, disse, por que eu vou aprender aí? Eu tava pensando, mas porque eu pensei que eles iam vir de um jeito pra cima de mim. Mas quando ela veio de outro jeito, entende? Que ela veio com amor, mas eu também não ia sem amor para ela. Mas eu vi que tinha amor, né? Aí eu não falei mais nada disso, de jeito nenhum. Só falei a verdade para das coisas do Criador, entende? Que não precisa de diploma daqui da terra, que, pô, as coisas dele, a avaliação não é aqui e tal. Então, volto a dizer sobre o pão. Aquele que recebe um pouco de informação, vamos dizer que ele tem uma migalha de pão. Entende, amadinha? Ele tem uma migalhinha, ele vai repartir a migalhinha dele. Esse que teve pouco, sendo fiel, sobre o muito o Criador colocará. Porque ele entendendo pouco do pão, ele repartiu um pouquinho. Sim. Mas ele negociou. Ele repartiu o pão. Tá certo? Agora, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Aquele que recebe muita informação, ele tem mesmo que colocar, e tudo verdade mesmo, entende? De informações da Escritura. Agora, o que enterra é aquele que conhece para ele. E não fala. Não fala para ninguém. Esse comeu para alimentar ele próprio. E esse aí não vai repartir. Por isso que Paulo Shaul fala. Por isso, entre vós, há muitos que estão com fome. Aquilo é espiritual, amado. É verdade. Por isso, entre vós, existem muitos que estão fracos. Porque não reparte. Entende? Então, temos que repartir. Então, essa parábola do sobre muito te colocarei, né? Ou o mordomo infiel, é sobre essas coisas, amadas. Sabe o que acontece, amada? A mordomia é uma palavra que as pessoas usam errado. Tipo assim, Silvio, eu vejo você muito bem confortável no teu escritório que você tem. Aliás, você tem até dois, um do lado de dentro, outro do lado de fora, que você, né? Ah, nós foi lá de dentro mesmo na forma, não lembro mais. Ah, que você ia fazer do lado de fora, não fez ainda. Eu fazia lá em cima, no piso superior. Mas esse escritório seu, você está muito bem confortável, tá certo? Já almoçou, já jantou, tá de barriguinha cheia. Você está na mordomia. Você está na mordomia. Esse termo popular, entende? Eu vou ganhar na loteria, eu vou ficar na mordomia. É um termo inverso da Escritura. Entende? Por quê? Por exemplo, quando fala estar na mordomia, parece que nós estamos como rico. Como alguém que é um sultão, um pachá, um rei, né? Um califa, sentado com todo mundo ali, ele na mordomia. Não, mordomia é a serviço do Criador, é um mordomo. O mordomo trabalha, o mordomo serve. A palavra mordomia é relativa ao que serve e não ao que é servido. Mas no mundo, como tudo é de ponta cabeça, mordomia virou o que é servido. E agora vai dizer que não é? Tá certo, Silvio? É verdade, é verdade. Inversão de valores. Quando você fala assim, fulano tá na mão mordomia. Pô, peraí, tá errado. O correto de falar isso é o cara tá servindo as pessoas. Agora, eu digo a você, o que é melhor? O Salvador disse que melhor é servir do que ser servido. Então é melhor estar na verdadeira mordomia. E não na mordomia do mundo. Aí, ô Silvio, se o Marco Aurélio estivesse aqui agora, ele pediria oportunidade para falar. Pediria. Ele pediria. Porque esse é o tema que ele puxa. Esse é o tema que ele defende. Esse é o tema que ele... Eu achei interessante. Ele cai dentro. Já que você lembrou dele ontem, Rubens, eu estava lá ouvindo, prestando muita atenção no que vocês estavam falando, eu achei muito interessante quando ele falou sobre o livre-arbítrio. Certo. Né? Que se a gente for, assim, pela segunda visão dele, pelo que ele está lendo, assim, eu achei interessante. E sim, eu creio que é um método, é um tipo de visão mais avançada, né? Você tem que estar com a mente já caminhado um tanto para entender o outro tanto. Se não tiver caminhado um tanto, o outro tanto vai parecer estranho. É interessante que ele falou para mim que ele pegou um testemunho de Jeová, acho que é essa semana aí, né? Ele pegou um testemunho de Jeová. Quando ele começou a falar com o testemunho de Jeová, esse testemunho de Jeová saiu voando. O testemunho de Jeová tem um medo terrível, Silvio, de deixar pelo menos uma fagulha da convicção dele cair por terra. Ô Silvio, Exato. Existe testemunha de Jeová que entrou para a testemunha de Jeová sem ser protestante? Existe. Existe tudo. Agora, quantos? É muito pouco. É verdade, a maioria que entra para a testemunha de Jeová, e o que eles querem pegar,
O que eles querem pegar para ser testemunha de Jeová são os crentes, os protestantes. Por quê? Porque eles vão usar uma tática, Silvio, que por um lado ela é plausível. Eles vão mostrar que os evangélicos estão errados. Aí o cara vai perceber, não, eu estou errado mesmo. Só que agora eles apontam um caminho que ainda não é a porta de saída. Tá certo? Pode-se dizer, é a copa da cozinha ou a antessala. Mas não é a varanda, nem o portão. Ainda tá dentro. Eles ficam na beiradinha. Eles são igual aqueles peixes que ficam na beiradinha, pelas beiradinhas. Entendeu? Mas sempre na beiradinha, nunca sai. Eles só é na beiradinha, porque o conhecimento deles é muito grande das coisas da Escritura, isso não se discute. Só que tem um detalhe crucial, cara. Como foi o caso do Marco Aurélio, ele te relatou, qualquer pessoa, qualquer um, pode fazer com que o testemunho de Jeová saia correndo e não queira mais ouvi-lo. É só mostrar para ele na Escritura, na Bíblia, perdão, é só mostrar para ele na Bíblia os erros da Bíblia. Entende, amado? Certo. Por quê? Porque eles confiam e usam para poder praticar a informação deles a própria Bíblia. Mas se você mostrar que a Bíblia não é Escritura, acabou o testemunho de Jeová. Porque eles creem que a Bíblia é a Escritura. Em que pese que eles mesmos não usam a Bíblia, eles têm a deles. Sim. Mas você não pode falar da Bíblia protestante ou Bíblia comum, um livro. Se você tocar no livro comum a Bíblia, eles ficam mordidos. Mas aí você faz eles ver que está errado. Entende? Pelas próprias convicções deles, que são convicções de quem está dentro do processo religioso protestante. Isso eu digo em relação à Bíblia. Você sabe o que eu acho mais horroroso disso tudo? É justamente o fato de, por exemplo, o irmão dele que está dentro da congregação, ele peca por algum motivo. Todos eles são imperfeitos, sem exceção, nós também. Né? Então comete um erro, cometeu o adultério, que esse, no caso, é grave para eles lá, mas cometeu falou grave, alguma coisa. Adultério é grave, né? É grave. Mas veja bem, quem sou eu, quem é você para julgar? Quem? Não, ninguém. Quem é você para julgar alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Quem é a Amadinha para julgar alguém? Nós não somos julgadores de ninguém. E o sistema religioso ensina o contrário. Ele se coloca na posição do Salvador. Entendeu? Ele se coloca na posição do Salvador. Quer dizer, opa, você fez isso, então você está expulso. Então, tira essa pessoa desse seio, né, que ele habituou, o seio da religião, dos seus vícios, das suas determinações do que é certo e que é errado, baseado no que eles entenderam das Escrituras, e renega essa pessoa, joga essa pessoa num limbo, né? Joga essa pessoa num limbo e larga lá. Ou seja, quem sou eu, como que você faz uma coisa dessa com uma pessoa que você dizia irmão? Como é que você prega o amor ao próximo e rechaça a pessoa? É lógico, dependendo do erro, do que a pessoa falou, tal, a gente vai interceder a favor dessa pessoa. Se a gente tiver um irmão nosso que a gente gosta errando, né, Rubens? Principalmente se ele for um próximo, certo, nós temos a obrigação de dizer para ele qual é o caminho no nosso conceito que é o correto. Mas não expurgar a pessoa, né? Senão ninguém vivia perto de ninguém hoje mais. Porque quem não errou, quem não pecou, também, que atire a primeira pedra, né, Rubens? Agora, eu creio também, ô Silvio, eu penso que nós devemos esperar a pessoa vir até nós com esse motivo, entende? Porque a vida pessoal de cada um, né, a vida pessoal, e o termo já é pessoal, é uma coisa pessoal mesmo, entende? Então, a gente dá conselho ao filho até uma certa idade, depois, se ele pedir, a gente continua dando, depois nem ao filho, acho que a gente deve dar mais se ele não pedir, entende? Porque a individualidade, quanto às questões humanas, eu creio que ela deve... Invasor aqui. Pode deixar hoje, Darlene. Ela não tá ouvindo não, né, Silvio? Beijão pra Elaine. Não, tava querendo falar com você. Darlene. Só pra dizer que hoje eu não vou alugar o Silvio muito tempo não, viu, Darlene? Daqui a pouco eu te libero. Beijão pra Elaine. Beijão, Darlene. Beijo enorme, morrendo de saudade, Elaine. Também, Darlene, um abração. O Criador abençoe todo mundo. Vocês também, boa noite. Obrigado, meus amores, vocês também. Agora a gente vai dar outro voo aí. Agora a gente vai dar mais um voo, aquele voo lindo aí. Né? Darlene é aviadora.
Pilota. Corajosa. Corajosa ela é. Bom, Silvio, então é isso aí. Amadinha, tem mais alguém aí? Sim, tem uma pergunta aqui deixa eu ver, de um irmão. Não. Amados, avisa o irmão Rubens que quando ele tomar a decisão de estudar a origem da ideia de que Yahushua é o Criador encarnado, vai cair das cadeiras. Irá perceber que da mesma maneira que o Salvador nunca pediu que o adorassem, o Criador nunca disse que viria a este mundo como homem. Esta visão é puramente espírita. Abraços e fiquem todos na paz do Salvador Yahushua. William Comenale. William, eu não tenho certeza não, mas eu acho, né? Achar é quando eu acho mesmo, que eu não tenho certeza nenhuma, que o Criador anunciou que viria como homem, sim. Eu acho. Sabe? Eu acho. Agora, sem dúvida, William, você me abriu os olhos para algo muito interessante que eu não tinha pensado. Né? Em agora procurar na Antiga Aliança, mas com esse objetivo, de achar o momento em que o Criador fala realmente que viria ao mundo como homem. Entende, amada? Por exemplo, João fala a respeito do passado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas será que nós temos uma passagem que diz: o verbo se fará carne, o Criador virará um homem, ou virá entre nós como homem? Como homem que eu digo, como o Messias. Tá certo? Porque como homem, claro que ele veio, inúmeras vezes. Sim. Né? Quando Mas no que chama no grego o nome teofania. Teofania. Sim, amada. Isaías, eu não me lembro agora na passagem, fala, né, que até no Novo Testamento tá confirmando lá com o apóstolo, com João Batista, né, voz que clama no deserto. Isaías está dizendo, preparai meu caminho. O caminho do vosso Deus, né, o vosso mas ele não chega a dizer nesse momento que ele virá como carne. Com todas as palavras assim, eu vim como carne, né? Assim não. Agora, daí também a não crer que o Salvador não era o Criador, que é isso, de jeito nenhum. Né? Não só ele, como nós conversamos aqui já no início hoje, tudo é ele. Sim. E ele é o que ele quiser. Exatamente. Não está nas nossas mãos dizer que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o que ele quiser. Ele é o que ele quiser. Né, amada? Exatamente. Esse conceito, Silvio, de que eu quero ser... Pergunta a uma criança assim: eu, quando crescer, eu quero ser um jogador de rugby, aquele negócio que joga assim, esqueci o nome daquilo. Acho que é rugby. Qual é o nome daquilo? Hã? Vôlei. Hockey. Ah, hockey. Então tu pergunta uma criança assim: o que você quer ser quando crescer? Aí a criança vai dizer: eu quero ser jogador de hockey. Aí você pergunta: pra quê? Para jogar hockey, ora. Isso é uma repórter da Globo. Isso é a repórter da Globo perguntando a um garotinho de 5 anos. Aí isso tá no DVD também. A repórter chega pra ele e fala: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser jogador de hockey. Você vai fazer o quê? Aí, eu vou jogar hockey. Não que desse tamanho. Mas que bebe a mulher, né? Então, amada, sensacional. Pergunta à criança o que ela vai ser quando crescer. Ela vai entender, e claro, é o que você está perguntando, de qual profissão ela vai ter, né? Que ela vai exercer quando crescer. Então, por exemplo, a criança é uma criança, ela não é um médico, mas ela pode passar a ser um médico. Basta que ela estude nos locais que o próprio sistema já condicionou, de que tem que ter aquelas credenciais para poder exercer a medicina. Tudo controle. Sim. Tá certo? Pro bem, pro mal, não importa. Não estou colocando aqui o mérito. Que é controle, Entende, amada? Aí eu vou entrar um parênteses aqui bem rápido. Quando eu era criança e na roça, a minha mãe, ela conhecia muito chás, e as pessoas velhas também, aquelas pretas velhas, que não era negócio de espiritismo, mas apenas pessoas, aquelas mulheres escuras da antiga, né? Que a gente chamava de preta velha, elas davam um xarope, um remédio, um chá de erva cidreira, alguma coisa ali que resolvia tudo. Em médico, eu fui médico, amada, pouquíssimas vezes até hoje, depois de velho. Porque quando era criança, era medicina alternativa. Só que aquela senhora hoje, se tivesse dando esse remédio aí, ela seria taxada de quê? Exercício ilegal da profissão. Então isso é controle. Isso é controle. Mas aí você pergunta, vou voltar à criança, o que você quer ser como crescer? Você está se referindo a uma profissão. E a criança já vai entender, lógico, e vai dizer: eu vou querer ser médico, professora, eu vou querer ser bailarina, né? Agora, ela vai poder ser isso, se ela trabalhar para isso. O nosso Criador, ele pode ser, não só no âmbito de profissão, mas como uma matéria transformada, né? Por fusão, por qualquer tipo de pensamento que ele possa ter. Ele pode ser qualquer coisa, até o que nós não imaginamos.
Ele é o criador. Sim. Entende? Ele não está preso. Você, motorista de ônibus, então você vai ter que primeiro tirar a carteira quando crescer, para ser motorista de ônibus. Tá certo? Eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que trabalhar para ser aquilo que eu quero quando eu crescer. Agora, estudar. Agora, o criador, ele é ele. Então não tem como a gente dizer que ele é isso ou que ele não é aquilo. Que ele não vê em carne ou que ele não poderia se fazer homem ou não se fez homem, entende? Porque quando ele apareceu para Abraão, era homem. Ele se fez um homem ali, aquele homem ali falou com Abraão, o homem comeu e tudo, e deve ter feito cocô se não sumiu depois do que ele comeu com Abraão ali. Entende, Silvio? Porque isso não está no nosso controle. Isso não está no nosso controle nem de imaginar. Quanto mais de poder dizer que é ou que não é. Então o Criador, ele é tudo. E ele não é nada. Não quero imitar Raul Seixas nem filosofia, mas o que o Silvio falou é verdade. Porque o tudo e o nada é apenas um programa impregnado na nossa mente. Quer ver, Silvio, como é que isso tem lógica? Tem aquela questão que você me explicou uma vez, né, do que o Criador, ele vive, ele habita numa dimensão assim. Que numa luz inacessível. Inacessível, não tem nada a ver com a nossa. Então, olha só, por exemplo, Silvio e meus amados que estão assistindo. Quando nós temos noção de algo, é porque tudo isso está relacionado a uma prisão na qual nós vivemos. Nós vivemos na prisão do que nosso cérebro interpreta como imagem através dos olhos, como paladar através da língua, como audição através do ouvido, como cheiro através do nariz, como tato através da nossa pele, tá certo? Que são sentidos humanos. Uhum. Então nós temos receptores de sentidos para poder receber os sentidos. Agora, ô Silvio, você tem um receptor no seu organismo para receber frequência de rádio AM e FM? Não. Mas você recebe rádio FM e AM no teu aparelho. Sim. Então, as ondas existem. Sem dúvida. Será que só existem essas que você conhece, por você próprio, pelo teu físico? Porque o Criador te deu capacidade. E também essas que a tecnologia possibilitou, como o rádio? Será que é só isso que existe? Não. Não, existe muito mais. Existe muito mais coisas. Muito mais coisas que nossos ouvidos não ouvem. Nossa boca não sente paladar, nossos olhos não veem, tá certo? E que nem tem a ver com isso. Verdade. Entende o que eu digo? Que não tem nada a ver com essas coisas de ver, ouvir, falar, Sim. sentir. Não tem, é fora disso. É fora disso. Então, nós estamos presos numa caixinha de fósforo e você vê os grandes intelectuais do mundo, os homens que foram os grandes pensadores, né? Que falaram grandes coisas aí para nós. Todos eles igual nós, dentro da caixinha de fósforo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Preso. No mesmo plano. No mesmo plano. Essa é a palavra. No mesmo plano. Por quê? Presos a essa deficiência humana. Sim. Uma deficiência humana muito medíocre perante a soberania, a ciência, Com certeza. o conhecimento, o poder do Criador. Nós estamos muito limitados. Então, quem a gente dentro dessa caixinha de fósforo do limite somos nós para dizer que o Criador é isso, que o Criador... Entendeu aquilo? Com certeza. Entende? A gente procura, com base na Escritura, que é o que a gente crê que ele deixou, entender o que ele nos deu a entender. Agora, o que ele não nos deu a entender, fica difícil. Por isso, quando a gente comenta sobre o Criador, nós não comentamos segundo a verdade absoluta do Criador. Mesmo porque ninguém tem. Ninguém tem. A gente comenta segundo o que está lendo na Escritura. E o que está sendo deixado na Escritura para que a gente tenha esse conhecimento. Agora, fora isso, é tipo assim, você deu 2 passos numa rua que é a Via Dutra. Você deu 2 passos. E os outros passos todos para chegar de São Paulo a Rio, Rio São Paulo na Via Dutra? Entende? É o que nós não conhecemos. Nós estamos só na pontinha, só na beiradinha. Assim, nós julgamos em parte porque em parte conhecemos. Agora, o Criador diz que naquele dia, tudo nós conheceremos, nós saberemos. Será revelado. Né, amada? Aí é outra história. Sim, assim eu creio. Silvão, comenta? Pode discordar, viu, concordo com você, concordo com você. Eu recebi uma pergunta aqui muito interessante do João Coringa, que é também uma parábola que também não entendi direito. Ele pergunta: Silvio, pede para o Rubens explicar a parábola do administrador infiel, que eu nunca entendi direito. Eu também não. Essa do talento, foi essa que eu falei. Do céu. Ah, tá. Da mordomia. Tá. Entendi. Essa que quem tem um pouquinho de pão, tem que... Entende?
Entendi. É o mesmo ponto, né? É esse aí, é. Legal. Tem outro aqui, você vai mandando aqui, vamos ver. Certo. Essa é um pouco comprida, mas eu acho que é interessante, pelo pouquinho que eu passei as vistas. Boa noite, Elaine. Acompanho o Rubens há uns 3 anos e graças a ele me voltei às escrituras, a estudar sobre as coisas do Criador e do Salvador. E agradeço muito por isso, pois antes eu me entristeci com o sistema e tinha virado ateu. Virou e revirou. Mas não se preocupa não, porque nós aqui também somos ateus, nós não acreditamos em Deus. Sim, verdade. Somos ateus. Verdade. Ateu é quem não acredita em Deus. Pode procurar qualquer um. Inclusive quem está assistindo agora e que acha que a gente está brincando, pode procurar a definição para ver se ateu não é quem não acredita em Deus. Né, amada? Sim, tá certo. Então vai, senão seria adeus, mas adeus é adeus. Eles são tão doidos, porque ele faz uma lambança. Você vê, adeus, né? Dá um tchauzinho. Né? Enquanto que ateu, que deveria ser adeus, né? Ou adeus, pelo menos. Esse adeus ainda tem outra conotação. Adeus. E agradeço muito por isso, pois antes eu me entristeci com o sistema e tinha virado ateu. Como deve ter muitos por aí. Eu tenho 2 perguntas, se refere às escrituras, referente à sombra das coisas futuras. Certo. Em algum momento as escrituras mostram a construção desses templos, como o Templo de Salomão, por exemplo, da Universal, e a cidade mundial, da Igreja Mundial? É a primeira pergunta, entende? Deu para entender? Deu. E mostra assim, sabe por quê? Lá fala da Grande Babilônia. A grande confusão. Sim. Né? Então, isso tudo é a grande confusão. É a grande Babilônia. A palavra Babel, né? Que é blasfemada, mas a palavra não chegou até nós como Babel, significa confusão. Então, a grande Babilônia é a mãe de todas as confusões. Né? A prostituição, amadinha, é assim, o termo vai passando o tempo, ele vai mudando um pouco de sentido. Né? Certo. Então, prostituição hoje é sinônimo exatamente de pessoas, ou homem ou mulher, que fazem sexo por dinheiro. Sim. Né? Mas a prostituição, na visão da Escritura, é a mistura de algo, vamos dizer, que é sagrado com algo profano. Entende? Isso é a prostituição. Então, quando o Criador dizia que as pessoas iam após outros deuses, ele estava dizendo que as pessoas estavam se prostituindo. Tá certo? Aí, como essa referência de ir após outros deuses significa ir após Baal, e Baal é o cara bem dotado, tá certo? E ele é o marido, então pulou o conceito de prostituição, de ir após outros deuses, para também ter outros maridos, outros homens, entende? E aí agora nos nossos dias mais recentemente, ter outros homens, outros maridos, outros donos por dinheiro. Então foi cambiando, entende? Ao longo dos tempos, foi cambiando, até chegar no conceito que é hoje. Mas prostituição na Escritura, amado, e pode ler contexto. Existe prostituição também feminina? Tem na Escritura. Tem. Jefté ia na cidade de Gileade, do campo onde ele morava, Jefté. Ele saía do campo, né, da zona rural, ia na cidade por causa de prostitutas. E era um exemplo que ele seguiu de Gileade, o pai dele. Tanto que ele era filho da outra. Ele não era filho da legítima Jefté. Você pergunta, tem um filho da outra na Escritura? Jefté era o filho da outra. Uma coisa interessante também, o Silvio está offline por enquanto. Mas tô online aqui, normal. Só tô com a imagem aí. Né? Essa imagem é bonita, você tá todo elegante. Todo chique no último, Agora, qualquer hora eu vou pôr com o charuto na mão aí para ver os comentários. Aí eu quero ver. Vai ser o diabo em pessoa. Vamos comungar. Mas eu tava falando aqui, a gente vai descontraindo e falando, até porque a programação não fica muito pesada, muito chata, né? Muito carregada. O Jefté realmente, amadinho, eu não tô aqui menosprezando, ele foi um grande homem. Né? Ele livrou o Israel, né, o povo da época lá do Criador, de um sufoco, né? Que estava passando. Ele foi um dos libertadores de Israel. Mas ele, sem querer menosprezar, era filho da outra. Porque o pai dele tinha a vida normal com a esposa e numa dessa saída dele, do pulinho de cerca, entende? Veio o Jefté. Entende? Filho da outra. Aí eu lembrei de um detalhe. Quando se xinga a pessoa daquele palavrão feio, não está xingando a mãe da pessoa. Você sabia disso? Não. Hein, Silvio? Sabia disso?
Não tinha a mínima ideia. Não, se você xingar seu filho é da outra, né? Você não tá xingando a mãe dessa pessoa, tá dizendo que você é filho de outra. E não da tua mãe própria. Mas não é verdade? Tem lógica. Não, é o certo, Silvio. É que as pessoas não observam, é o certo. Eu paro para observar tudo. Eu fico observando tudo, amada. Então, veja bem, se chega assim, o Silvio é um grande filho daquela mulher. Então eu tô falando que ele não é filho da mãe dele, ele é filho daquela outra que o pai dele saiu com ela. Eu estou falando automaticamente que o pai dele é um safado e não que a mãe dele. Porque ele é filho da outra. Perdoem, Silvio, dar esse exemplo aí do Silvio. Se a mãe tivesse ouvido, você estava enrolado, hein? Então, Silvio, o pessoal fala, xinga a mãe do juiz, hein? É muito comum no futebol dizer que as pessoas xingam a mãe do juiz. Não, tá xingando o pai. Quando diz que o juiz é filho da outra, tá certo? É porque não é da mulher do pai dele, é da outra. Certo. Então ele é filho da outra, então tá xingando, na verdade, o pai. Sim. De que o pai é um cara que pulou a cerca. Certo. E outra coisa que esse irmão falou aqui, que ainda tem a outra pergunta, são duas. Que ele era do sistema religioso, mas depois de tantas coisas que ele viu lá, né, ouviu e descobriu, ele acabou virando ateu. É aquilo que você falou para mim, né, Rui? Depois que a pessoa descobre que é tudo mentira, deixa de acreditar. Ela não sabe até onde vai a mentirada. Não sabe até onde vai. Ela não vê mais a dimensão disso. Inclusive, pegando o gancho de vocês, nós vamos convidar logo o Enel Marinho, que vai ser um ponto diferente, porque ele é agnóstico, um quase ateu, ele acredita num criador, para ele colocar os pontos de dúvidas dele para a gente poder tentar esmiuçar e tentar mostrar que isso depende da fé e não da lógica. Também, muitas coisas, né, Rubens? Mas eu acho muito importante isso, muito interessante, não apenas para colocar ponto de dúvida, vamos usar essa palavra dúvida, mas as bases, os alicerces que o ateu se baseia para poder ter a ideia que tem. Entende? Entende o que eu digo, Silvio? Por exemplo, o cara é ateu. Ele é ateu, mas não tem dúvida de nada. Ele é ateu, ele tem a convicção. Agora, qual é a convicção ou as convicções quais são para ser ateu? Aí são pontos a ser discutidos. Entende? Agora, eu pelo menos penso o seguinte, Silvio. Se a pessoa não acredita que o Criador pôde um dia deixar escrito para nós alguma coisa sobre ele, entende? Então não tem como conversar com quem é ateu. Porque fica difícil você conseguir mostrar para a pessoa, porque você vai falar, a Bíblia está errada, porque está errado. Não, aí tu vai ver, está errado mesmo, está errado. Mas você quer dizer, se a pessoa negar a escritura, então já... Que um dia existiu a escritura, fica mais difícil. Então não tem como a gente prosseguir com essa pessoa. Não tem como conversar, né? Porque além de crer no Criador, é uma questão de fé, realmente, né? De fé mesmo. E, tipo assim, se a pessoa não acredita na escritura, não digo na Bíblia, pelo menos assim, ou você também, não tem como prosseguir. Não tem como. Pessoa. Agora, tem como perguntar assim. Aí é uma pergunta de quem não é ateu para o ateu. Certo. Por que você não acredita que o Deus descrito na Escritura é o Criador? Aí é um ponto bom de partida. Não, porque ele rechaça a Bíblia, ele rechaça as religiões, e automaticamente não há uma desvinculação, entendeu? Eles não conseguem desvincular. Eu acho que através do argumento, a gente conversando, você com a sua sapiência, um irmão Fernando da vida, né, algumas pessoas para conversar, para mostrar para ele que é uma questão de sentir, de praticar, né? Porque eu acho que a fé você pratica no seu dia a dia. Ela não é uma coisa que você fala só por falar, né? Como eu sempre digo, os seus atos representam o seu entendimento escritural. Eu acho que é isso. Né? Mostre-me as suas obras e eu mostro a minha fé. A fé sem obras é morta. Obras quer dizer normais, não obras religiosas, né? Obras do dia a dia. Obra, por exemplo, em favor do próximo, né? Mostrar que ama de verdade. Sim. A outra pergunta se refere aos falsos pastores e à idolatria. Seria idolatria ir nos templos para esperar e adorar o pastor? No caso, não estão trocando o Salvador por eles?
Aí ele termina, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, continue salvando as pessoas como fizeram comigo, que Yahweh continue os abençoando. Na verdade, eu creio que já ir no templo já é idolatria. Sim. Né? Porque não há um criador, ou seja, um Deus, vamos dizer assim, que tipo assim, que esteja lá no templo, que aquilo seja de Deus, entende? Ou do Criador. Aí tá indo lá, tem na pós outros deuses. Deuses falsos, entende? Sim. Quando a gente usa esse termo Deus agora, fica difícil, porque Deus é o Zeus, né? Mas eu digo assim, na pós outros que não é o Criador. Né? Outros que não são nem do nível dele, nem do tipo dele, mas que o homem é que eleva a essa condição. Até porque o templo também não tem nada lá. O templo é uma parede aqui, com a outra parede ali, com um teto em cima. E um altar. E outra, vai fazer o quê lá? Não tem nada. Vai fazer o quê? Né? Eu posso mandar uns abraços aqui rapidinho, que o pessoal tá vindo aqui em massa aqui. Mandar um abraço grande pro Nivaldo Neto. Mandar um abraço pro Jardel, lá de Guarulhos, grande Jardel Oliveira. Jardel tá com a gente lá, Jardelzão. Isso, tá mandando um abraço grande para você, para a Elaine. O Tiago Fávaro, né? O Igor Oliveira, o Juarez Rocha, lá de Osasco, e para a família dele, uma família bonita que ele tem, né? O Glaucio Silva, também um grande abraço para o Glaucio. Um abração pro Antônio Pedegrel, o Alessandro Domingues, o Gustavo Ramos, Val Xavier apareceu por aqui, Val Xavier, Nivaldo Neto, Carlos Henrique, né? Um abraço grande para vocês, muito obrigado aí pela participação, pelo meu chamadinho de última hora, e vocês vêm, agradeço muito aí pelo acompanhar os trabalhos. Muito obrigado, viu, galera? Valeu. Vamos lá, reclamadinha aí. Tá mandando um abraço também, Silvio, pro Edson da Moca, né? Sempre está com a gente nas palestras. Lembrando, o Edson tem palestra no domingo, você não poderia perder, viu, Edson? Vai lá, tá com a gente. Também o Ricardo Sark, que é o prisioneiro do Criador. Prisioneiro do Salvador. Prisioneiro do Salvador. O meu amado Edir com o Rodrigo. Edir é um parceirão junto com o Rodrigo, filho do Edir, que é nosso sobrinho de consideração, para comparecer também. Jazz. O Jazz Maicon Castellamare também, um abraço grande, obrigado, Maicon. É com você, Amadinha.